Apocalipse capítulo 5, versículos 2 ao 5. A palavra do Senhor diz assim, ó. E viu um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vendo aqui, glória a Deus, a passagem que fala do livro selado com 7 selos. Nós sabemos, glória a Jesus, aleluia, que os selos também são juízos, glória a Deus, que viria sobre o povo. Mas hoje o Senhor colocou no meu coração a gente falar sobre o Cordeiro, sobre aquele, glória a Deus, aleluia, que é digno de abrir o livro, glória a Deus. A palavra fala que um anjo forte, não sei o que a Bíblia quis dizer quando ela disse um anjo forte. Não sei se era o anjo Miguel, se era o anjo Gabriel. Eu não posso colocar a palavra que não está escrita aqui, mas a palavra diz que um anjo forte, João, estava vendo isso. Um anjo forte, bradando, ele estava ali desesperado, com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem era digno? A palavra diz que ninguém no céu, não é só aqui na terra, não, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Aí quando eu vejo essa passagem, aí eu olho para dentro de mim e falo assim: Deus tem misericórdia. Porque às vezes a gente acha que é alguém, a gente acha que pode. E quando a gente vê um texto como esse, a gente entende que a gente não pode nada sem a misericórdia do Senhor então conosco. Então, nós olhando para a palavra de Deus, nós vemos que João, ele começou a chorar. Ele começou a olhar para aquela cena e chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Por que João chorava? Porque o livro, ele tinha juízos, nele tinha, mas nele também estava escrito as bênçãos da terra prometida, de novos céus, de nova terra. Tinha tudo isso guardado ali para o povo de Deus. E se aquele livro não fosse aberto, se ninguém pudesse ler aquele livro, aquela palavra ia ficar selada. Talvez hoje nós não tivéssemos como compreender sobre os novos céus e a nova terra que a palavra tem escrita e guardada para cada um de nós. Louvado seja Deus, aleluia. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos que só há a promessa de novo céu e de nova terra. E os juízos também. Os juízos não são para os cristãos. Os juízos não são para aqueles que entregaram a vida para Jesus, irmãos. Não são. Não são. Então nós sabemos que nós vamos herdar a vida eterna, nós vamos herdar um lugar que o Senhor
de abrir esse livro, nem de olhar para ele, porque ele era escrito por dentro e por fora. Então ele não tinha condição, irmãos, nem de pegar aquele livro, nem de olhar para ele, muito menos de pegar ou de ler. E como ele sente apavorado, com isso e chorando muito, a palavra diz que um dos anciãos, ele chega para ele e fala assim: olha, João, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, ou a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 ciclos. João parou de chorar na hora. Por quê? Porque acendeu a esperança. Porque a esperança chegou, a nossa esperança é Cristo, é o Cordeiro de Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos para o Cordeiro de Deus, nós encontramos ele lá em Gênesis, no capítulo 22, 13, glória a Deus. Quando ali Abraão, ele já tinha recebido o filho da promessa, então Deus disse para ele: olha, Abraão, leva o teu filho e me oferece em sacrifício onde eu vou te mostrar. Irmãos, imagina a dor que ele sentia no coração, mas ele não negou o seu próprio filho para Deus. Ele foi, ele negou o seu filho. Mas quando ele colocou ali o altar, quando ele arrumou o altar, quando ele colocou a lenha, quando ele colocou o seu filho ali para oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quando ele ergue o cutelo, a voz de Deus grata com ele: Abraão, não faça mal ao teu filho, porque agora eu sei que você tem. Eu sei que você agora é temente a mim, porque não negaste o teu próprio filho. E Abraão então olha para trás, irmãos. Lá tinha um cordeiro preso pelas pontas ou pelo chifre, esperando para ser oferecido em sacrifício. Aqui nós vemos uma prefigura do sacrifício de Jesus, que morreu em nosso lugar. Aquele cordeiro, aquele carneiro que Deus preparou ali, que Abraão ofereceu, que ele vai ali e pega e sacrifica ele para o Senhor. Hoje não existe mais esse tipo de sacrifício que era na lei antigamente, O Senhor mudou porque Jesus fez um único sacrifício por todos nós. Então não é mais necessário de que sacrifiquemos animais, glória a Deus, para perdoar os nossos pecados, nem para nada. Então nós vemos que Abraão tira o filho dele ali de cima daquela lenha, de cima daquele altar, e ele pega então o cordeiro e ele sacrifica o cordeiro e oferece para Deus. Mas nós vemos também esse cordeiro num outro contexto da Bíblia, já vem desde o comecinho. Quando nós chegamos em Êxodo, capítulo 12, versículo 7, nós vemos o cordeiro novamente. Por quê, irmãos? Porque iria passar ali o anjo da morte e matar todos os primogênitos do Egito. Aquele povo que estava ali na terra de Gósen, os hebreus que estavam ali, muitos já tinham nascido ali, criado outros filhos ali, eles já estavam um pouco meio que o Egito neles e eles no Egito, então estava meio que titubeando em dois pensamentos. Mas ainda tinha aqueles que pregavam a verdade, ainda tinha aqueles que contavam as histórias, glória a Deus, que aconteceu lá atrás. Então, irmãos, o Senhor então olha para Moisés e fala para ele: olha, eu vou dar um livramento. Veja como Deus sempre poupou o seu povo. Deus nunca deixou o seu povo perecer, irmãos. Se você olhar na questão do dilúvio, não houve um cordeiro, mas houve uma oportunidade, houve uma arca, houve ali um homem que deu ouvido, que Deus falou, e o Senhor
no contexto, né, de Êxodo capítulo 12, versículo 7, o Senhor então, Ele quer poupar o seu povo. Embora muitos estavam meio que, né, titubeando em dois pensamentos, mas ainda era o povo de Deus. Ainda era um povo hebreu. Ainda tinha ali pessoas, glória a Deus, que criam no Senhor. Então Ele manda matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Era um livramento, gente. Quando nós vemos Jesus derramando o seu sangue na cruz do Calvário ali, gente, nós lembramos exatamente essa passagem aqui, ó. O sangue do Cordeiro. Por isso que muitas vezes a gente fala assim: o sangue de Jesus tem poder. Só que a gente não pode falar isso no contexto de brincadeira, porque realmente tem poder o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, irmãos, ele tem um poder que a gente talvez não tenha noção do poder que tem no sangue de Cristo. Ali, eles fizeram o que o Senhor determinou. Eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e eles ficaram quietinhos dentro de casa. Eles comeram a carne do cordeiro assada, nada podia ser cozido em água, com ervas amargas também. Eles comeram com o cajado na mão, com o sapato nos pés, como quem estava preparado para partir. E eu quero dizer para os irmãos hoje: quem está preparado para partir? Nós temos que estar preparados para partir. Partir para onde? Para onde o Senhor nos preparou. Novos céus e nova terra. Aonde o Senhor abre o livro e abre os 7 selos, e tudo que estava em oculto é trazido agora à luz. Agora nós conhecemos que haverá juízo, mas não são juízos para os que temem a Deus. São juízos para aqueles que, com todas as oportunidades, eles recusaram. O juízo é para esses. O Senhor vai lutar até o último minuto para salvar a todos, irmãos. Para salvar a todos. Por isso Ele levanta um, Ele levanta o outro. Por que vocês acham que Ele mostrou tudo isso para João? João, ele viu tudo isso, irmãos, e chorava como uma criança de ver tudo isso acontecendo, todos os juízos, todos os selos e todas as trombetas e as taças e tudo mais, irmãos. Mas quando vai chegando lá para o final, ele vai entendendo a revelação. Ele vai entendendo o porquê que o Senhor precisava mostrar tudo aquilo para ele, para que hoje nós tivéssemos esperança. Esperança de morar no céu, esperança de ter o nosso nome escrito no livro da Bíblia, esperança de poder estar com Cristo frente a frente, porque às vezes hoje a gente até tem desejo, mas a gente não tem condições, porque estamos num corpo pecaminoso. Nem Moisés viu o Senhor frente a frente. Quando Moisés disse para o Senhor lá no monte, disse assim: Senhor, eu quero te ver assim, mas peraí. Ele colocou Moisés na frente da rocha e ele passou de costas. Por quê? Porque mesmo Moisés, com toda a unção e preparação que o Senhor deu a ele, ele não estava preparado para ver o Senhor frente a frente. Ele não estava preparado. E de ver o Senhor pelas costas, ainda na frente da rocha, quando ele desce do monte, os irmãos olhavam para ele, tapavam o rosto. Outro olhava para ele, peraí, o que está acontecendo? Por que vocês estão tampando o rosto agora para mim? Aí ele dizia: porque o seu rosto está brilhando como um sol forte. O seu rosto está brilhando, então a gente não consegue olhar o brilho que está no seu rosto, porque, irmãos, o
Então nós vamos ver o Senhor frente a frente? Vamos. Mas naquele momento em que o Senhor, Ele levar a sua igreja, que ia tirar a gente dessa vestimenta pecaminosa e colocar em cada um de nós, né, uma vestimenta espiritual, uma vestimenta que não corrompe, que nós vamos estar preparados todos iguais, irmãos. Ninguém vai ter uma vestimenta de ouro, outra de prata, o outro de lata. Não, todo mundo vai ter uma vestimenta igualzinho, glória a Deus. Aí sim, nós vamos encontrar o Senhor nos ares, vamos olhar o Senhor frente a frente. Por quê? Porque o Senhor preparou cada um de nós para isso. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, a questão do poder de Deus é muito importante. Não é simplesmente, eu vejo hoje, quando se fala do poder de Deus, quando se fala, né, como passamos agora recente, quando se fala da Semana Santa, a ressurreição de Cristo, eles mandam o coelhinho da paz, né? Gente, o coelhinho, ele não foi sacrificado na cruz. Quem foi sacrificado na cruz foi Cristo. Ele que é o Cordeiro de Deus. Isso é uma maneira de desvirtuar a fé das pessoas. Porque é muito bonitinho, não é? Delicado, não é isso? É delicado, aquilo assim, parece, sabe quando assim, a gente sempre fala que o inimigo vem com um sapatinho de algodão? É justamente isso, porque ele quer perverter a nossa fé, para que as nossas crianças venham esquecendo o poder de Deus e venha trazendo na mente um coelhinho da paz, né? Há tanta contradição que eles trazem o coelhinho como símbolo da Páscoa e traz ovos de Páscoa, que coelho não bota ovos, né? Então é uma contradição, assim, que é pecado você comer um ovo de chocolate, um ovo que chama de ovo de Páscoa, não é pecado não. É o chocolate como outro qualquer, né? O fato é, como é que você vai encarar isso? Eu estou comendo um chocolate normal, ou estou comendo um ovo de Páscoa, né? Não tem problema não, você mais ensina o teu filho. Quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Em outras passagens, abre sua Bíblia, conte a história para o seu filho, para a sua filha, para os seus netos, para as crianças, para que possa entender, irmãos. E quando vier com o coelhinho da Páscoa, vai dizer assim: olha, o coelhinho até é bonitinho, mas quem morreu por mim foi Jesus Cristo, foi o Cordeiro de Deus. Por isso, nós estamos aqui, nessa palavra dizendo, glória a Deus, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que era a linhagem, né, de Jesus, né, glória a Deus, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos, glória a Deus. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, na revelação que Daniel teve, o Senhor fala para Daniel: sela o livro, Daniel, porque isso aqui é para tempos distantes. Ele não ia entender o que estava sendo revelado ali ainda, e nem as pessoas. Mas quando a gente chega aqui, em Apocalipse, o Senhor fala para João: não cesse as palavras deste livro, porque é a hora de abrir, é a hora da gente entender que o Senhor está voltando, é a hora da revelação do Senhor, que tem um lugar preparado no céu para você, para mim, para todos nós, para todos quantos crerem no teu nome, no teu poder. E isso que o Senhor está fazendo por nós, é isso que Ele fez por nós, queridos. E quando nós entendemos esse propósito, a nossa vida melhora, a nossa vida espiritual melhora. A gente deixa de ter medo, não é temer. Ter medo é diferente de temer. A gente continua temendo a Deus, mas a gente deixa de temer, né? De ter medo
não é para você de casa que está ouvindo a palavra de Deus, desde que você entregou o seu caminho para o Senhor, confiou nele, desceu as águas do batismo e que entregou sua vida para o Senhor, Ele não vai te deixar de fora. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. É isso que Ele disse. Então, se você veio a Ele, não tenha medo, porque Ele não vai te lançar fora. Mas procura viver uma vida, né, de santidade. Procura viver uma vida de paz com todos, esperando que a qualquer momento tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E nós vamos estar com a nossa felicidade completa. O nosso gozo vai ser completo nesse dia. Porque aqui nós temos dias e momentos felizes, não é assim? Às vezes no aniversário a gente está ali feliz, batendo palma, cantando, né? Assim, no casamento a gente está ali feliz e glorificando a Deus, né? Por mais uma pessoa que vai se unir pelos laços sagrados da matrimônio. Mas também tem os momentos que a gente, querendo ou não, a gente participa de velórios, a gente visita pessoas no estado terminal. Às vezes a gente mesmo passa por isso, né? Então a nossa alegria aqui na terra não são momentos, mas nós estamos preparando para que esse momento, quando ela vai se tornar completa, o gozo vai se tornar completo, é aquele momento que o Cordeiro de Deus virá buscar os seus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando no meu coração, no seu coração, no coração dos irmãos que estão em casa. Glória a Deus. Porque se a palavra não falar no nosso coração, irmãos, glória a Deus, de nada adianta a gente ouvir a palavra de Deus.